OAB tem uma história longa na luta pela democracia no país, pela manutenção das instituições democráticas no país. E neste momento onde que se verifica alguns ataques a essas instituições democráticas, inclusive a própria OAB, que mesmo sendo numa última pesquisa apontada como uma das entidades de mais credibilidade no país, tem invariavelmente ataques ao seu posicionamento enquanto uma baluarte aí dos direitos dos cidadãos. E nós vemos também ataques a instituições como o fechamento de Congresso Nacional, o fechamento do STF, e isso nós precisamos ter atitudes veementes e para que isto não se repita e não ocorra, porque nós precisamos fortalecer as instituições do nosso país para que a democracia cada vez mais fique fortalecida. No caso, eu acho que é até interessante para que a gente possa explicar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, quando a gente fala em movimentos, em reivindicações que são inconstitucionais, quais são os principais que vocês vêm detectando nos últimos dias? Olha, a gente verifica algumas manifestações e a ordem, principalmente a ordem, ela defende o direito de expressão do cidadão, o direito de reivindicar direitos, né? Esse é o nosso papel, né? A OAB, como advogada, reivindica direitos ao cidadão. Só que esses direitos não podem ultrapassar alguns tipos de limites. Por exemplo, como eu disse anteriormente, nós, nessas manifestações, nós temos manifestações contrárias ou de fechamento de algumas instituições, como o STF, que tem uma história muito linda contada no país, e como o Congresso Nacional, que é um dos poderes, são dois poderes constituídos e estão na Constituição. E isso vai de encontro realmente a tudo que nós conquistamos durante esta, digamos, pequena história democrática do nosso país desde 1988 até agora. E outros pontos que também nós entramos, nós fizemos algumas reivindicações junto ao Ministério Público de atos favoráveis ao retorno de alguns movimentos da época da ditadura militar brasileira, como o AI-5. Isso nos causa até pavor, né, porque nós não podemos imaginar um retrocesso na democracia dessa forma como é colocado por alguns grupos aqui, inclusive da nossa cidade querida Rio Claro. E a OAB não tem bandeira política, ela é apartidária. E independe do posicionamento político dos grupos que reivindicam. Nós estamos ao lado da democracia e ao lado da bandeira nacional, inclusive, seja qual grupo for, que, por exemplo, queime um símbolo nacional como a bandeira do Brasil, nós também somos contrários. E nós também somos contrários a grupos que, de alguma forma, colocam instituições democráticas do país em xeque. Né? Nós não podemos, nós precisamos respeitar a história. Pessoas passam, as instituições estão aí, as instituições ficam, as instituições precisam ser cada vez mais fortalecidas. E nós não podemos deixar isso, e a OAB, como disse em toda a sua história, falar de tudo para que isso não aconteça, e por isso nós entramos com duas representações junto ao Ministério Público. Uma sobre uma manifestação que ocorreu na frente do nosso tiro de guerra aqui, tão grandioso, Exército Brasileiro, tiro de guerra, com a reivindicação para a volta do AI-5, agora manifestações a respeito de fechamento de Congresso Nacional e STF, o que para a instituição é inaceitável e não pode ocorrer. Nós precisamos de ter responsabilidade, né? Nós não estamos imunes às redes sociais. As ruas falam muito, mas hoje as redes sociais se tornaram um ambiente onde o anonimato faz com que as pessoas se tornem cada vez mais corajosas. E nós precisamos, de fato, impedir
e tentar fazer uma conscientização, na verdade, conscientizar as pessoas de que aquele ambiente também sempre foi um ambiente tão tranquilo, mas que dos últimos, digamos, 5 anos para cá, vem sendo um campo realmente de batalha, um campo de disseminação do ódio a determinadas classes ou determinadas ramos da atividade, né, como negro, como homossexual, que deve ser respeitado. Nós precisamos, Carla, na verdade, trazer o respeito como a palavra de ordem no nosso dia, o respeito às pessoas, os respeitos à diversidade humana, o respeito à diversidade de pele, o respeito à diversidade de cada um do seu país. Então nós precisamos de ter a palavra respeito na ponta do nosso dia e na ponta do nosso coração. Isso é preciso e isso nós lutaremos. A OAB está aqui para defender o direito e o respeito das pessoas. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.